Nobody Save the World foi uma grata surpresa no meu Nintendo Switch nas minhas 20 horas de gameplay, onde fui do início ao fim, desligando poucas vezes o Switch, estressando ele ao máximo, para conferir inclusive a performance do jogo aqui no nosso portátil, que já te adianto, o game roda muito bem, exceto por um detalhe, que por aqui foi um problema que causou o fechamento do jogo no meu videogame, mas vou te contar isso mais pra frente, pois aqui quero te ajudar com dúvidas que você possa ter em relação ao Nobody Save the World e a sua DLC Frozen Heart, que pode ser comprada separada ou num pacote já incluso no jogo, que nas promoções da eShop ficam num bom preço, mas vou precisar amargar um pouquinho esse vídeo te explicando os motivos que a DLC Frozen Heart não é uma boa compra, pois o benefício que ela entrega para o preço cobrado eu não achei justo e vou te explicar também. Então eu quero ser objetivo por aqui, te mostrando do que se trata o jogo, mostrar alguns pontos fortes a respeito das suas múltiplas possibilidades de gameplay, já que estamos diante de um Dungeon Crawler, com fortes elementos de construção de personagem, ou melhor dizendo, personagens. Quero ser direto ao ponto e objetivo para você decidir se Nobody Save the World vale ou não a pena para você, já que paguei R$ 28 na edição completa e também vou te mostrar como paguei tão pouco nesse jogo aqui. Deixa eu primeiro te explicar do que se trata o jogo sem muitas delongas. Aqui você tem um personagem que assume diversas formas, combinando habilidades e tendo que enfrentar diversas masmorras, com complexidades que variam de fase para fase para variar a sua diversão de enfrentar dezenas de monstros e chefes. Tudo isso com uma história muito engraçada e fácil de compreender, já que estamos diante de um jogo totalmente legendado em português do Brasil, valendo ressaltar que a legenda vai além da tradução literal. Temos aqui legendas que foram feitas com termos e palavras não convencionais do dicionário, mas que fazem total sentido à zoeira do jogo. Nobody Save the World, no seu jogo base, tem diversas classes, que aqui o jogo tem um grande diferencial diante de outros Dungeon Crawler, pois os desenvolvedores foram criativos e nos dão uma caixa de brinquedos, onde nós montamos as melhores combinações ao nosso estilo de gameplay. Quer um fantasma com familiares zumbis? Monte e jogue. Prefere um ratinho arqueiro? Monte e jogue, sendo que estamos falando de múltiplas combinações, fazendo seus ciclos de repetição de masmorra sempre divertido e fora da monotonia, já que se você cansar de jogar com um personagem, mude ele, ou jogue com outro. Aqui é com certeza o ponto mais alto que o jogo pode te oferecer, deixando ele sempre divertido por suas múltiplas combinações de classes e habilidades. E deixa eu te falar logo da DLC Frozen Heart, eu achei ela curta, oferecendo poucas horas de jogo para aqueles que desejam somente as duas classes novas oferecidas por lá e uma habilidade especial que prefiro manter em segredo, mas que dificilmente você irá usar ela diante das outras habilidades do jogo base que já te satisfazem. Para o preço cobrado nessa DLC, eu esperava mais. Aqui temos uma série de provas de habilidades que diferenciam das tradicionais masmorras, já que aqui o objetivo não é matar monstros, mas sim cumprir objetivos aleatórios e até inteligentes com as mecânicas do jogo. Mas pelo valor de outro jogo indie na eShop da Nintendo, eu não te recomendo essa DLC. Por mais divertida que sejam as duas classes extras, elas podem ser abafadas hoje pela nova classe da DLC gratuita recém-lançada, onde podemos jogar na masmorra infinita e ganhar o Dino. Que prefiro te dizer somente que ela é uma classe que se equipara à última classe do jogo base. Então, acredite, ela é muito divertida e pode ser alcançada em poucas horas de jogatina. E aqui mora uma das minhas reclamações ao jogo: faltou desafio no jogo base. Se você é um jogador mais hardcore, que pega um jogo e se desafia, o Nobody Save the World será um passeio no parque para você, já que avançando níveis, a dificuldade do jogo cai drasticamente, sendo recomendável você chegar níveis abaixo do recomendado de cada área, para poder ser desafiado no game. Algo que para os jogadores mais casuais, que desejam relaxar montando o combo em suas classes preferidas para explorar masmorras, um ponto positivo, já que não serão frustrados com tanta impiedade pelo game, algo que é até comum de ver nos altos níveis dos Dungeon Crawlers, mas aqui não. Níveis permitem você facilitar o game, pois te darão melhores atributos que irão influenciar diretamente no seu dano e defesa diante dos inimigos, que tem uma curva de dificuldade baixa.
Aliás, não comentei antes, mas o sistema de evolução do jogo é muito bom, onde você ganha experiência cumprindo séries de ações específicas com cada personagem. Mas, fechando-se parênteses, nos níveis mais altos, achei que ia me deparar com masmorras quase impossíveis e tive passeios divertidos, que valeram por conta dos personagens e suas habilidades. Outro ponto negativo, mas esse fica uma ressalva, é que o jogo por aqui fechou com tela preta diversas vezes quando eu ia na opção de entrar em partidas online, fazendo isso aqui que você está vendo agora. Mas quando um amigo me convidou, eu consegui adentrar na partida dele e jogamos, além dele mesmo ter testado essa opção no jogo dele, e por lá não deu tela preta, mas a versão dele não tem a DLC, então fico te devendo se é a DLC ou a instalação aqui que causou esse problema. Agora, voltando a falar de seus pontos positivos, outro ponto forte desse jogo é o seu modo cooperativo online ou offline, que é divertido e abre possibilidades, já que você pode convidar um amigo para jogar com você, utilizando suas classes, habilidades e todas as conquistas realizadas nos seus personagens, para cada um usá-los com as combinações mais interessantes possíveis, superando as resistências inimigas sem precisar que você sozinho equipe diversas habilidades somente para isso. Online, também temos as mesmas possibilidades, sendo que o anfitrião da partida determina as classes e habilidades permitidas para a diversão na partida. E só para garantir o que falei no início, temos aqui o jogo funcionando muito bem em modo portátil ou na dock, sem queda de frames, resolução ideal na telinha ou na TV, além das legendas no tamanho ideal para ambas as telas. Então, se você tem um Switch Lite ou um Nintendo Switch com dock, se está interessado em ter Nobody Save the World por aqui, aproveite! Inclusive, compre numa promoção na eShop da Argentina, que foi por lá que eu comprei. Paguei o valor de R$28 e acho que valeu muito a pena. Poderia ter economizado um pouco mais comprando somente o jogo base, mas aí não teria como te dizer o que já disse acima, que a DLC não é o melhor investimento para o preço cobrado. Então, já deixa nos comentários um "Obrigado, joguinho, por comprar a DLC" e nos dizer que não vale a pena pagar por ela. E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, procurando game indie no estilo Dungeon Crawling com múltiplas opções de classes e habilidades? Deixa aqui nos comentários. Por incrível que pareça, eu joguei esse game antes em outro console, que era somente de mesa, e não fui tão adiante nele, já que no Switch, jogos que exigem mais dedicação de tempo parecem fluir melhor para o meu lado. Me diz aí nos comentários também se você sente o mesmo que eu, como se no Switch alguns estilos de jogos te segurassem mais tempo que nos outros consoles. Quero ler seu comentário. Inclusive, deixei passando outros 2 vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que algum deles vai te ajudar ainda mais a aproveitar o seu Nintendo Switch ao máximo. Abração e até mais!